Eu tô com um convidado aqui meio nocauteado, mas o cara é tão porreta que mesmo assim veio e tá aqui para colaborar com a gente no tema da nossa conversa de hoje. Para mim, né, eu imagino, mas dispensa apresentações porque é um cara que tem sido convidado e prestigiado por ter se tornado um grande palestrante na área da psicologia, da orientação vocacional, profissional. Brigadão, Guilherme, por você estar aqui Eu com que a gente. agradeço, é muito bom poder falar de assuntos que afetam uma série de pessoas e que às vezes tem uma forma muito simples de resolver e as pessoas ficam se debatendo desnecessariamente. Bom, a gente antecipou aqui na chamada que fizemos e tudo, que a gente ia falar sobre a escolha da profissão, né? Se a profissão é uma escolha, uma descoberta, até que ponto os pais podem ou devem interferir, de que forma. Isso é uma realidade que mesmo hoje, não havendo aquela questão assim, né, que todo pai e mãe queria que o filho fosse advogado, médico ou engenheiro, né? O resto era o resto. Sim. E com o avanço de tudo que o mundo, os tecnológicos, subespecialidades, a vinculação de uma especialidade a outra, toda essa cadeia só fez aumentar as dúvidas desses jovens que, diante de tantas opções, Guilherme, eu analiso dessa forma, diante de tantas opções, a confusão é ainda maior do que antes, quando não haviam tantas opções. Sem dúvida. Então, eu li um texto seu que falava sobre isso, me apaixonei pela sua visão e queria, então, te perguntar, a escolha da profissão, ela é uma escolha ou ela é uma descoberta? Eu acredito como uma descoberta. Descoberta. Não é simplesmente você falar, eu quero ser engenheiro, eu quero ser agrônomo, eu quero ser professor. A questão toda é você sentir algumas características pessoais que vão te facilitar extremamente naquele trabalho. Mas antes disso eu queria deixar claro algo que é fundamental. Ninguém nasceu para ser médico, dentista, professor, engenheiro, jornalista. Essa coisa de falar, meu filho nasceu com essa vocação, nós nascemos com um conjunto de habilidades que é bastante grande, que é cientificamente comprovado, e essas habilidades elas vão sendo despertadas na medida em que você vai tendo oportunidades. E incentivos? Né? Incentivos, mas principalmente oportunidades, porque às vezes a família fala muito para um filho, olha, faz tal profissão que é bom, faz isso que é bom, mas o filho não vê a profissão. Então ele sabe assim, meu tio, eu não vou citar profissões, né? Meu tio trabalha com isso, ganha bem, ele gosta da profissão, mas ele nunca viu o tio trabalhando, ele vê o tio na reunião de família, vê o tio num churrasco, e ele não tem ideia do que realmente faz o administrador de empresa, o que realmente faz o advogado, qual é o leque de alternativas que cada profissão tem. É muito interessante a gente observar alguns pais que às vezes falam assim, mas meu filho está querendo fazer tal profissão, mas essa profissão não tem mercado. E de repente a profissão talvez tivesse um mercado pequeno há 30 anos atrás, e hoje ela tem um tremendo de mercado, porque os mercados vão mudando. O que eu não posso também é garantir que daqui a 5 anos, uma profissão que hoje está sendo muito procurada, se daqui a 5 anos ela será muito procurada, né? É aquela ideia de que a grande profissão do futuro é aquela que vai resolver o problema do futuro. Como eu não sei qual vai ser o problema do futuro, eu não sei qual é a profissão do futuro, né? É verdade, é verdade. Antigamente uma profissão ficava ali como a top da procura 20, 30 anos, hoje de um ano para o outro isso pode ser alterado. Então, a pessoa tem um conjunto de habilidades e na medida em que ela se vê instigada por um estilo de vida, instigada pela possibilidade de trabalhar mais reclusa no ambiente ou em espaços mais abertos ou viagens, e ela começa a falar, eu gosto desse estilo de vida, eu me sinto confortável nesse tipo de situação, ela começa a se ver despertada para determinados campos. E esses campos trazem profissões ali dentro, são diversas profissões. Isso, e que trará maior realização a ele próprio. Maior realização, né? Por isso que é fundamental pensar duas coisas em separado. Eu vou escolher um curso ou eu vou escolher uma profissão? Né? Porque é muito simples. Existe uma diferença muito grande, que se você parar para pensar, na maior parte do tempo,
pais e alunos fazem essa confusão, né, Guilherme? Fazem, por exemplo, é comum falar meu filho ou o próprio adolescente falando, eu gosto muito de matemática, então vou fazer engenharia, né? E a hora que você vai ver como é que é a vida do profissional da engenharia, quer mecânica, quer civil, elétrica, ele é muito mais envolvido com pessoas, com o toque de equipes, com posturas de liderança, com tomada de decisão. Do que com ser bom em matemática. Exato, o bom de matemática é porque você vai passar por algumas matérias difíceis de matemática, tá ok, não tenha dúvida. Mas a faculdade vai durar 5 anos, né? Enquanto que a profissão hoje vai estar durando 35, dependendo das novas leis de aposentadoria, 50 anos. Guilherme, o que fazer? O que, assim, o que a família tem que prestar muita atenção de estar sufocando o jovem? Porque muita, assim, tipo, direcionando ou sufocando, aí o pai é médico, quer que o filho seja médico. Isso acontece, a gente sabe, todos os dias na vida do adolescente. Continua acontecendo. Continua acontecendo. Muito. O simancol tem que ser dos pais e como, ou o adolescente, não aguento mais, eu preciso fazer alguma coisa para poder fazer a minha escolha. Eu acho que a questão... Qual seria aí o que um tem Quem que... pesa mais? É. Né? Eu vejo 3 lados aí. Eu acrescentaria a própria escola e os professores, né? Tá. Especialmente os professores de ensino médio, que muitas vezes, na brincadeira, acabam protegendo alguns cursos e meio que brindando outros cursos, né? Tipo, fulano de tal fez tal curso, mas não vira nada, não, sabe? Esse tipo de expressão que às vezes é uma brincadeira de sala de aula... Pode influenciar pode uma travar vida. uma decisão de alguém que está mais quietinho ali, ouvindo e que não está debatendo a ideia. Bom, o que eu sinto que é necessário, nós precisamos conhecer as profissões. Hoje, as pessoas, de forma geral, não têm ideia do volume de opções profissionais que existem. Eles não têm ideia sobre quantos mercados novos estão se abrindo. No passado, você fazia uma faculdade, por exemplo, em Ribeirão Preto, e você enxergava Ribeirão Preto em uma micro-região. Hoje, você faz uma faculdade em Ribeirão Preto e o teu mercado de trabalho pode ser a China, pode ser os Estados Unidos, pode ser qualquer muito, lugar. né? Sim, nós não somos prisioneiros de uma situação única, né? Então, se nós não somos prisioneiros disso, nós temos que ter uma visão do que está acontecendo no mundo do ponto de vista do trabalho. A própria profissão de jornalista, né, ela estava muito atrelada ao papel, cada vez mais o que a gente vê ela indo para as outras mídias, cada vez mais ela fugindo do jornal e da revista de papel, e aí algumas pessoas falam, desse jeito o jornalismo vai acabar. Pelo contrário, ele está aumentando muito, porque ele está aumentando o leque. Com certeza. Só que no lugar de você fazer reportagens de 3 páginas, você faz reportagens curtas, mais objetivas, e depois quem quiser... E com a rapidez antes inimaginável. Exatamente. Né? E quem quiser aprofundar, aí vai linkando e vai localizar tudo. Então, as profissões estão mudando, o mercado está mudando e os pais precisam conhecer as profissões. E os pais precisam oportunizar a esses filhos a visita. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo que você colocou, né? Eu sou médico, ótimo. Às vezes eu sou médico e meu filho não sabe o que é ser médico. Ele sabe o que é ser filho de médico. Meu pai chega tarde, meu pai faz plantão, meu pai não sei o quê, meu pai faz churrasco, só tem gente da medicina, tá? Mas ele nunca foi tentar entender a dinâmica, ou sentar para entender a dinâmica do hospital, do posto de saúde, do próprio consultório, sabe? Quais são as dificuldades e quais são as delícias dessa atividade. E aí ele tem o tio, que é administrador numa indústria tal. Por que ele não vai na indústria um dia? Porque dentro da indústria ele vai ter a oportunidade de conhecer o administrador, o economista, se for uma indústria da área de química, ele vai conhecer os laboratórios, ele vai saber o que é logística, ele vai saber, no caso da psicologia, o que é a psicologia aplicada ao RH, né, que é diferente da psicologia clínica. Então, eu preciso visitar empresas. Então, o papel dos pais nessa questão deveria ser dar a oportunidade de ele conhecer as várias profissões. Dar a oportunidade e incentivar essa oportunidade. Tá. Porque, por exemplo, as escolas nos últimos anos, inclusive as universidades, têm feito muita feira de profissão. É bom? Mas está longe de ser o ideal, porque você vai numa feira que às vezes tem 1000 alunos e um monte de standzinho, e você vai passar 10 minutos em cada um. Sinceramente, eu não acredito, porque ali está cada um querendo vender o seu peixe e não interessado no que você quer. Exato. Não é E há um verdade? detalhe interessante, você vai assistir às vezes 5 palestras no dia, tá?
Só que tem um palestrante que é excelente. E às vezes todo mundo se interessa pela palestra dele porque ele vende a palestra dele, a profissão dele, No de entanto, um jeito o muito outro bom. que trouxe mais O conteúdo... outro que trouxe uma profissão super interessante para mim, mas ele foi tão monótono no jeito de falar que eu achei que não tinha graça a profissão. Então os pais, a dica que eu dou, apesar de ser difícil, além de oportunizar isso, né, quer dizer, procure entre seus amigos, conhecidos, onde estão os profissionais diferentes, mas procure profissionais que gostam muito do que fazem. Não adianta eu falar para o meu filho conversar com um dentista que está irritado de ser dentista. Não, conversar com um dentista que gosta, que independente da idade está sempre querendo aprender, estudar, está indo atrás, né? Eu tenho uma pergunta também que aí entra, antes de eu começar a falar do candidato, né, do adolescente, Tá. que é o seguinte, dentro disso, existe componente genético? O cara, filho do médico ou do advogado, ele já também ter um componente genético na sua escolha, ou é só comportamental, ou seja, um pai que gosta da profissão leva mais o filho a querer trabalhar com ele, né? O que eu posso te falar é que não existem provas científicas dessa característica. Conheço famílias que você tem N ortopedistas, não é nem médicos, são ortopedistas. Naquela linha, né? E parece que todos têm uma mão que funciona muito bem, então não é simplesmente, meu pai gosta disso, eu fui atrás. Não, a mão, a forma de atender funciona muito bem. Agora, nós não podemos dizer que cientificamente esse processo genético está instalado, eu não conheço nenhuma informação. O que eu posso te falar é que um meio onde a pessoa ama o trabalho que faz, ela faz os outros gostarem muito daquilo ou pelo menos não terem rejeição, tá? Agora, quando eu ouço um pai chegando em casa falando assim, não aguento mais trabalhar que nem um louco, ninguém valoriza, não sei o quê, que infelizmente é um discurso comum, né? Pessoa que chega no fim de semana e fala, graças a Deus acabou a semana, quando vai chegar a segunda é um desespero ir trabalhar, fica difícil você imaginar que um filho vai achar bacana estudar para trabalhar igual o pai e ficar reclamando da vida, né? Então, eu preciso entender que trabalho é uma oportunidade... Podem existir casos, mas sim, não existe nada comprovado. Sim. Não dá para provar de forma alguma. Eu acho que o meio ajuda muito, mas hoje o meio ele é muito amplo, né? Eu não educo meu filho, eu e minha esposa. Quem educa o filho sou eu e minha esposa, mais a escola, mais os pais de amigos, um monte de gente mais a internet. Mais a televisão, mais a internet. Então, eu preciso oportunizar um pouco mais o mundo real para que ele, saindo do virtual, comece a entender esse processo. Oportunizar a vida real. Exato. E eu acho que um dos você dados... está falando, porque às vezes os pais até querem ser mais participando e não sabem como. Sim. Oportunizar a oportunidade. Isso. É ir até a fábrica, é ir até o local onde se trabalha com aquela profissão. Não, e há uma questão que é muito interessante. De forma geral, os profissionais que gostam daquilo que fazem, se você ligar para ele e falar, olha, meu filho estava querendo conhecer publicidade e propaganda, ele quer saber muito como é que é, ele não tem ideia, tá? A pessoa vai abrir 20 minutos, meia horinha lá na firma para ele lá ver como é que é aquilo, né? E eu acho que isso aí, apesar de parecer muito cedo, por volta do 9º ano, primeiro ano de ensino médio, já pode ser experimentado. Não para que o filho tenha a resposta. Nós temos pesquisas relativamente recentes que mostram que no interior do estado de São Paulo, eu tive a semana passada em Londrina, e lá a coisa está mais ou menos igual, né? Mostra que perto de 70% dos alunos de ensino médio e cursinho você inclui alguns aí que estão lá há 2 anos, né? Não conseguem tomar decisões seguras daquilo que querem. Então não precisa ser logo, mas pelo menos vai achando o caminho. É verdade. Bom, você sabe, né, como acho que a maioria das pessoas que me conhecem sabe, que eu vivi dentro desse mundo da educação mais de 20 anos trabalhando numa importante escola aqui de Ribeirão Preto. Fomos até colegas, né? Sim. Cada um numa cadeira, mas colegas. E a gente percebia, e isso é real, a evasão pós-vestibular, né? Então o aluno está tão confuso na hora que ele tem que fazer aquela escolha, ele tem que escolher o que ele vai fazer, que ele faz inscrição numa faculdade de nutrição, na outra ele faz de história, na outra ele faz de não sei o quê. Então aí ele vai ver em qual que ele vai entrar e depois, quando ele realmente, aí ele faz
a matrícula numa escola, no final das contas, o primeiro semestre é o semestre onde existe a maior evasão. Exatamente. Isso em todas as faculdades. Exatamente. E interessante que, inclusive, em faculdades públicas, algumas em que você chega a levar 2, 3 anos de cursinho para entrar, e depois que entrou em menos de um ano desiste porque não era aquilo que queria. Preocupou tanto com o estudo que esqueceu de se preocupar com o estilo. Com o estilo, com a postura. E a questão do estilo de vida é muito importante. É muito importante o estilo de vida. Dependendo da profissão, você vai trabalhar com grandes grupos, pequenos grupos, sabe? Então, começar a entender essa dinâmica, que, inclusive, por ser dinâmica, não garante que daqui a 5, 6 anos, quando ele estiver formando, vai estar igual. Mas aí, dentro de um curso, e se você se sentir bem-quisto pelo grupo e gostar daquele grupo, você vai encontrando alternativas. Isso é uma outra coisa que os pais têm que ficar atentos? Se o aluno está bem inserido, se ele está feliz de ir para a escola, se ele tem um relacionamento. Não tenha dúvida. Agora, é uma coisa os pais precisam se preocupar com isso desde muito cedo. Né? Tá. Hoje nós estamos educando... Agora nós estamos falando mais novo. Né? Mas... o que está acontecendo muito são estudantes que estudam muito, que têm um conhecimento técnico bastante bom e que a hora que adentra a universidade, em poucos dias entra em estado de pânico, porque não sabe conversar com gente diferente, tem medo de se relacionar, tem medo do fracasso, só trabalha dentro de uma perspectiva que já estava congelada, e aí a hora que você chega numa faculdade não é aquilo. Você tem até ali no ensino médio professores que andam com você, a hora que você entra para a faculdade, dependendo do curso, você vai ter professores que, no bom sentido da expressão, vão descarregar conteúdo, e você vai ter que andar, e ele não se preparou para isso, não se preparou para parcerias com os colegas, né? E se você não se prepara para essas realidades, a tua tendência é virar uma ostra, né? E aí deprimir ou fugir. E depois um mau profissional. Aliás, um profissional infeliz. Eu acho que esse é um dado importante. E é um dado bacana, né? Hoje em dia a gente já não fala mais em você ter profissão. Você pode ter profissões. Né? Domênico De Masi, quando escreveu O Ócio Criativo, ele falava de um futuro... Adoro esse livro. Ele falava de um futuro recente, que já chegou, que ele fala assim, no futuro não haverão profissões, haverão profissionais, né? E o que é um grande profissional? É alguém que tem um conhecimento, ou 2, né? Nada impede de eu ser psicólogo e arquiteto, psicólogo e músico. Médico e administrador. Médico e administrador, aliás, eu conheço um médico e advogado, e eu navego nessas profissões e ainda abraço outras. Você vai falar, é eclético? Não, não é eclético, ele é muito competente no que faz, mas ainda se atira além daquilo. Essa pessoa ela é mais ouvida, e no mundo onde o network se tornou tão importante, ser ouvido, às vezes, é mais importante do que a sua técnica refinada em determinada atividade que você vai desenvolver. Agora, o outro lado, Guilherme, o outro lado. Nós falamos no que uma família precisa ficar atenta, o que ela pode fazer para interagir de forma mais positiva nesse momento da escolha, porque tem pai que quer que o filho vá para casa, tem pai que não quer que o filho saia ou a filha da concha. E então, tudo isso você acabou de dizer, tem que se preocupar muito mais com a escolha, dando as oportunidades, do que se vai ficar longe, se vai ficar perto. Né? A não ser que as condições financeiras sejam restritivas. Então, mas mesmo que a condição financeira seja restritiva, eu preciso ter liberdade para conseguir administrar a minha história. Né? É isso. Então, agora eu queria trazer essa conversa para o outro lado. A gente sabe da insegurança que esses jovens estão cada dia mais por conta também desse monte de opções que eles têm pela frente. Sim. E nem sempre eles conseguem colocar isso para as próprias famílias. Quando um jovem está sendo conduzido, obrigado, acha que vai magoar mamãe, papai, tio, vovô, né? O que ele tem que focar? Qual seria a melhor conduta para ele, se ele não tem essa coragem de chegar para o pai e para a mãe e se abrir? O que você aconselha esse jovem a fazer? É um discurso comum a gente ouvir falar, mas se eu não fizer tal coisa, meu pai vai sofrer. Recentemente eu ouvi um menino falando de que o pai criticava muito um determinado
sobrinho, né? E ele fala, nossa, eu não posso decepcionar meu pai como meu Fulano. primo decepciona os pais dele. E na prática eu nem sei se esse primo decepciona alguém, mas o pai critica muito a imagem, tá? O que eu acho que o jovem tem que ter muito claro é o seguinte, pai e mãe, com raríssimas exceções, porque tem os que não prestam, tá? Mas são raríssimos, verdade. espero que sejam, tá? Eu também Pai e mãe espero. deseja o sucesso, a excelência, o prazer do filho. Então, às vezes, eu preciso mostrar para o meu pai que eu quero aquilo, eu quero tentar aquilo, mas eu preciso justificar. Não adianta simplesmente eu falar, não, eu vou fazer isso e pronto, vocês não mandam em mim. Não é, esse discurso é pré-histórico, né? Na verdade, pai, eu estou pensando em fazer tal curso, porque, ó, conversei com fulano, fui conhecer o local assim, pesquisei isso, o meu estilo é esse. Então, ele consegue colocar e pedir para o pai, para, junto com ele, pensar isso que ele está trazendo. Então, na hora que você para pensar, não, as minhas decisões, que se elas me fizerem feliz, vão fazer com que meus pais fiquem tranquilos e mais descansados, tudo bem. Agora, às vezes fica muito nessa, não, se eu for falar com meu pai vai falar, não, mas isso aí não é bom, aí eu já vou bater de frente e falar, você não manda em mim, o outro vai falar, eu que mando. Então, você, então eu tenho que quebrar assim, antes. a gente trazendo para um resumo, é ele se preparar Para poder entrar na reunião. para poder fazer essa interatividade. É igual a um profissional que vai levar um novo projeto dentro de uma empresa. Não adianta ele chegar e falar, tudo aqui é uma porcaria, tem que ser assim. Não. Olha, eu acho tudo aqui coerente, tá? Mas eu tenho esse projeto aqui, olha, tem essa vantagem, tem esse risco, tá? Quando eu levo um projeto bem embasado, eu tenho condição de ser ouvido e acredita-se que uma família equilibrada é aquela em que todos querem que todo mundo saia feliz no final. Garanto o Natal e o Ano Novo de todo mundo feliz. Ô, Guilherme, eu teria bastante coisa para te perguntar a respeito desse assunto e de outros, porque a psicologia na infância é uma coisa que anda me angustiando muito, porque acho que mais do que quando eu tinha meus filhos pequenos, porque os excessos de hoje em dia me amedrontam. Sim, Né? sem dúvida. Então, eu até vou deixar esse tema para a gente voltar a conversar, porque o nosso tempo está acabando e eu quero deixar um espaço legal para você, dentro daquele texto maravilhoso que você escreveu, você faça as suas colocações, porque essa é a hora, né? Nós já estamos aí quase terminando o primeiro semestre. A gente sabe a loucura que é o segundo semestre, que começam as inscrições e não sabe, e às vezes gasta um dinheirão que a família nem tem e não fez a escolha certa. Então eu gostaria que você fizesse as suas colocações dentro de um aconselhamento de pontos importantes para o jovem que está nessa fase de escolha de profissão. Tá, eu acho que a questão do jovem passa especialmente por ele parar para pensar que a escolha de uma profissão não é a escolha de um mero emprego onde ele vai ser obrigado a estar lá 8 ou até 10 horas por dia. Mas ele vai escolher um estilo de vida para anos e anos da vida dele. Então é fundamental que ele entenda que a coisa do prazer no trabalho tem que existir. Eu não conheço nenhuma profissão que você tenha prazer 100% do tempo. Não conheço, porque seria muito falsa. Então a profissão, ela tem dia que cansa, tem dia que irrita, tem dia que você não quer sair da cama, tem coisas desse tipo, tá? Tem momentos financeiros em que isso facilita, tem momentos complexos e os nossos jovens hoje, nós estamos em 2016, né? Eles têm um futuro mais complicado do que o que eu tive, porque eles estão vivendo um momento mais complexo da economia mundial, fora as questões nacionais. Então não é essa coisa de falar, eu quero uma profissão que dê dinheiro e imaginar que depois de um ano de formado eu estou ganhando tudo aquilo que eu sonho na minha vida. O processo é lento, mas as pessoas que fazem isso com calma e tendo prazer, elas sobrevivem muito bem a isso. Tá? Não pode ter medo de pedir, medo não. ir atrás. Nada disso, nada disso. Outra coisa que eu acho importante é lembrar que a faculdade é onde você pega um conjunto de ferramentas. Agora, se você não começar, desde o início da faculdade, a fazer estágios gratuitos, o pessoal hoje é doido para ter estágio remunerado, né? Sabe, estágio remunerado é muito bom, todo mundo gosta de dinheiro, mas se ninguém vai te dar o estágio remunerado primeiro, segundo ano de faculdade, de jeito nenhum, a não ser que você tenha muita sorte. Conheço gente que deu sorte, tá?
Então, vá trabalhar de graça em algum lugar, faça trabalhos voluntários para você ir descobrindo as suas habilidades e ir, inclusive, descobrindo dentro da carreira quais são alguns aspectos que você não acha graça e quais são os que são mais interessantes. E ali você vai traçando o seu plano. Eu acho que essa é a dica principal, né? Existe uma passagem da vida de Michelangelo que é interessante quando ele pede para os aprendizes arrastarem uma pedra de mármore, e uma pedra que está no meio do mato e está muito sujo, né? E eles levam e depois Michelangelo esculpe um anjo. E aí eles falam assim, pô, mas Michelangelo, como é que você conseguia olhar para a pedra e já imaginar que ia ter um anjo? Ele falou assim, toda pedra, depois que você tira o que não interessa, tem um anjo. Né? E essa acaba sendo a ideia, né? Quer dizer, que lindo, todo Guilherme. ser humano, ele precisa ser lapidado. Agora, se você for lapidar na pancada, talvez você quebre o cerne do produto. E aí essa pessoa vai ser infeliz, como infelizmente eu sinto que é infeliz a maioria dos profissionais hoje em dia, nas mais diferentes carreiras. A gente pode dizer, então, show ao medo, tanto para os pais quanto para os filhos, até porque... de ser sincero, Sim, de dialogar sim. mais do que nunca. Até porque é um detalhe muito interessante, a gente tem visto pessoas nos últimos anos que são profissionais, estão trabalhando e se descobrem numa nova carreira aos 40, se descobrem numa nova carreira quando aposenta. Nós estamos, graças a Deus, vivendo mais tempo, com mais saúde. Então tem uma novidade para te contar, que eu botei aí no ar. Você me conhece há muito tempo, né? Bastantinho. Então, você falou em achar outra profissão. Eu me lembro que o Dr. Roberto Marinho, dono da Rede Globo, começou a Rede Globo aos 64 anos. Sim, sim. Então eu, aos 63, estou me entrando na vida política. Coisa que... Ótimo, é uma nova profissão. É uma nova É preciso saber que não se pode parar nunca, né? Não, as oportunidades, elas existem o tempo todo. Então, já que eu tenho tempo, eu posso até errar uma profissão. Agora, eu posso errar na profissão na medida em que lá dentro eu descubro que não era bem isso. Mas não errar porque eu fui pelo caminho mais fácil, optei por aquela que precisava de menos pontos no vestibular. Ou porque não queria decepcionar papai e mamãe, ou não queria né? decepcionar, ou até porque eu fiz, porque alguém me forçou, e aí se alguém falar, pô, mas você não gosta da profissão, mas sim, mas vocês me obrigaram. E é muito fácil jogar a culpa nos outros. Tá bom? Guilherme, obrigada. Eu que agradeço. Sempre tenho uma pauta interessante para trazer você de volta. Tenho Fico à certeza disposição. que os nossos companheiros da sala de visita também, porque quem é que não tem hoje um filho ou um neto aí passando por esse momento de angústia, né? E lembrando que muito do que o Guilherme acabou de nos aconselhar, não o fato em si, mas o formato de decisão, vale desde que a criança é pequena, né? Sim. E principalmente para você ir facilitando esse caminho antes que chegue lá na frente e essa trilha não esteja bem sedimentada. Já vai desenvolvendo uma autonomia. Obrigada, Guilherme. Eu que agradeço. Foi uma alegria ter você aqui. Eu encompridei o bloco aqui um pouquinho para falar um pouco mais, mas não pense que acabou. Ainda dá tempo de eu voltar e dar um monte de recadinho rápido para vocês. Nós vamos para o intervalo e voltamos já.